Mais um daqueles vídeos em que eu pego um artigo do Código Civil. No momento eu estou falando só do Código Civil, depois eu vou ver outras leis, como por exemplo, além das contravenções penais, Código Penal, artigos que interessam para o condomínio, interessa para o síndico conhecer, tá bom? A gente viu anteriormente o primeiro artigo do Código Civil que trata do condomínio edilício, que é o 1331, é um artigo meio chatinho, não tem muita relevância, mas é importante. O síndico, ele não precisa decorar número de artigo, não precisa, se ele ouvir bem essa aula, esse vídeo, ele já vai ter isso na cabeça. Opa, alguma coisa me diz que isso está lá na lei. Aí ele pode perguntar para o advogado, pode perguntar para o administrador. Normalmente os administradores deveriam conhecer a lei, porque eles estão mexendo com vários condomínios, tá bom? Nesse vídeo aqui eu vou falar do 1332, tá? Eu vou ler para vocês, tá bom? Institui-se o condomínio edilício por ato entre vivos ou testamento, registrado no cartório de registro de imóveis, tá? Devendo constar daquele ato, além do disposto em lei especial, 2 pontos. Não vamos confundir isso com a convenção, que também precisa estar registrada em cartório de registro de imóveis, tá bom? Da mesma forma que o regimento, tá bom? Ou seja, para você constituir um condomínio, existem alguns procedimentos. Esse artigo aqui ele começa a pincelar quais são esses procedimentos. Lá no inciso 1º vem o seguinte, olha: a discriminação e individualização das unidades de propriedade é exclusiva, ou seja, os apartamentos, as unidades e as garagens, quando elas tiverem matrícula própria, tá? Essa matrícula pode estar dentro da matrícula do apartamento ou até mesmo separado, tá? Uma matrícula para o imóvel, para a unidade, e outra matrícula para garagem, aí ela pode ser vendida separadamente, tá? Inciso 2º, a determinação da fração ideal. Fração ideal, eu vou fazer um vídeo só sobre fração ideal, tá? Desculpa, eu pulei, tá? Não, tá certinho. O 2º, a determinação da fração ideal atribuída a cada unidade relativamente ao terreno e partes comuns. Quando você pega a matrícula do imóvel de qualquer unidade, vai estar lá a fração ideal. E isso vai ser significativo, por exemplo, se existem dentro do condomínio unidades que o tamanho da unidade, vamos usar um termo bem simples, o tamanho da unidade varia muito. Por exemplo, uma tem 3 dormitórios, uma só tem 1 dormitório. Então a fração ideal é diferente, e pelo Código Civil o valor da taxa condominial e também o poder de voto vai ser proporcional à fração ideal, tá? Na maioria das vezes a diferença é tão pequena que na convenção está determinado que tanto a taxa condominial quanto o poder de voto é o mesmo, tá? Mas precisa tomar cuidado, porque tem muito condomínio que chuta a eleição e não se preocupa com a fração ideal. E às vezes, dependendo da diferença, 2, 3 votos já vai dar um voto a mais para alguém, tá bom? Finalmente, a gente está no inciso 3º, que é o último. Esse artigo é muito simples, tá? O fim a que as unidades se destinam. Normalmente você tem residencial, comercial e misto, né? Normalmente, se a torre inteira... Eu conheço um condomínio que tem 3 torres, tá? Um deles é comercial e os outros 2 é residencial. E aí você define muito tranquilamente, olha, essa torre aqui só pode ter residências, né, ou familiares, e o outro é comercial. Se você tiver a troca, você vai pedir para o proprietário, né, para o condomínio: olha, você está irregular, essa aqui é um condomínio residencial, você está tendo uma atividade comercial e você vai ter que parar, você vai ter que mudar, fazer alguma coisa, né? Lembrando que tudo é uma questão de 3 coisas que eu sempre falo: bom senso e bom senso, tá? Eu sou advogado, trabalho na minha casa, eu moro num condomínio, ou seja, ninguém vai descobrir que eu tenho uma atividade comercial. Vamos supor que também você é um professor de matemática e você atende individualmente 1 ou 2 pessoas. Ninguém vai saber, tá? E aí você mora numa unidade residencial e você tem uma escola de jazz. O mundo inteiro vai saber. Então,
você precisa ter bom senso, tá? É um prédio residencial, porém é uma atividade que não incomoda. Nós estamos no século XXI. Eu tenho, por exemplo, um caso em que era uma senhora que lavava roupa para fora dentro da unidade dela. Tem um problema porque o consumo da água era rateado entre todos. Ou seja, se vai fazer diferença ou não, eu não sei, mas teoricamente ela está usando muito mais água do que uma unidade residencial. Isso está errado, tá? Eu tive também um outro caso que a pessoa dava aula para 10, 15 alunos na sala dele. E aí de uma unidade a gente olhava assim, eu acho que era na sala dele, você viu um monte de cadeiras. O pessoal sentava e ele dava aula. Olha, não incomodava ninguém, era tranquilo, entretanto os porteiros reclamavam porque chegava 10, 15 pessoas perto do início da aula, ele tinha que anunciar, ele tinha que verificar a documentação, isso aí dava trabalho para o porteiro, um trabalho a mais, que ele não poderia se distrair de outro serviço. E aí é uma questão de ver, uma questão de bom senso. Então, está dizendo no 1332 que o fim a que as unidades se destinam. Eu vou ler para vocês o artigo 7º da lei condominial, esse artigo está derrogado, não está valendo mais, mas é interessante a comparação, eu vou ler para vocês, tá? O condomínio por unidades autônomas institui-se-á por ato entre vivos e por testamento, com inscrição obrigatória no registro de imóveis, unidade... E aqui ele só repete praticamente o que fala o 1332. Lembrando que aqui embaixo na descrição eu vou colocar os dois artigos e coloco sempre a sequência dos artigos que eu já comentei. Se você quiser pegar desde o começo, você vai lá, clica no link do artigo 44. Lá você vai ter a mesma lista, você vai ver qual o próximo artigo, você vai clicar. Você vai ter possibilidade de ver todos os artigos. Eu recomendo que você repasse todos, você dá uma avaliada, porque é muito interessante você conhecer a legislação condominial. Isso é bom para o condômino, tá? Porque ele sabe realmente o que ele pode exigir, o que ele pode ser cobrado. E para o síndico é fundamental. Não estou falando com advogados, tá? Estou falando com síndicos, que eles não precisam ter um conhecimento em profundidade. Mas eu acho que se eles entenderem, se eles perceberem que, opa, aquilo lá está na lei, eu vou ver se realmente é isso mesmo. Vai ser importante para vocês. Pessoal, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!